Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de qual lugar abençoado, maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. De onde você é? Conte aí, deixe a sua opinião, o seu comentário. Depois vamos dar o nosso like nas suas palavras. Participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Desatar os nós das amarras das complicações impostas aos brasileiros ao longo das últimas décadas não é uma tarefa fácil. E muita gente experimenta, não é? Decisões, por exemplo, da justiça, dificuldades burocráticas do país, ou não se conforma com algo e acredita que a culpa é do presidente Bolsonaro. Na conversa com apoiadores, o presidente ouviu sobre uma sentença dada pela Justiça a um pedido de algo que foge da sua alçada como presidente da República. E Bolsonaro explicou que ele, embora queira ajudar, não tem superpoder ou uma super caneta. O teu problema é de 41 anos, você não resolveu ainda? Poxa, Depende da justiça. Eu passo por cima da justiça? Então não é comigo. Você é da justiça. Olha com carinho pra mim. O que é olhar com carinho? Eu estou olhando com carinho pra você agora. Não, mas pra só mim que fui injustiçado. Vai passar por mim, presidente. Se é justiça, não passa por mim, pô. Tá bom, passa por mim. Brasil. Eu lamento. 1.280 Tem uma sentença contra você, como é que eu vou mudar a sentença? Eu vou pegar o juiz e pegar, vem cá, juiz, assina aqui, ó. 1.280 km de bicicleta aqui, ó. Eu em julgado, eu sei teu caso. Não achei nenhum guerreiro, mas poderia olhar por nós. Eu só vejo procuro o presidente, acha que eu tenho superpoder. Não tenho. Com esse garoto aqui há 41 anos. Se foi injustiçado ou não, tem sentença da justiça dizendo que ele é soldado, não terceiro sargento. Como é que eu vou resolver o assunto dele agora? Nem se eu chamar o comandante do exército, resolve, ele fala, presidente, como é que eu vou passar por cima de uma sentença que está julgada da justiça? Tá chateado comigo, lamento. E depois de tanto o presidente Jair Bolsonaro cobrar atitude dos governadores dos estados sobre o ICMS nos combustíveis, parece que começou a dar resultado, gente. Você viu que, em acordo com Bolsonaro, o governo de Rondônia deve zerar ICMS sobre gás de cozinha. O governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, foi o primeiro a ouvir os apelos do presidente Jair Bolsonaro e busca agora reduzir o ICMS sobre o gás de cozinha. O objetivo da medida, que aguarda a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, é zerar o imposto para baixar o valor do produto ao consumidor final. A redução de impostos estaduais sobre os combustíveis, bem como a aprovação de uma lei para que a tarifa seja unificada e cobrada apenas uma vez. Atualmente há bitributação, um imposto cobra do outro imposto, enfim, quando o imposto é cobrado duas ou mais vezes sobre o mesmo produto, não é? Tem sido tema de entrevistas diárias até do presidente Jair Bolsonaro. O governo federal, aliás, já fez, gente, a parte dele, retirou o PIS e o COFINS sobre o gás de cozinha. E também em Brasília, outra atitude positiva, que pode ser um alívio para o bolso dos motoristas do Distrito Federal. A Câmara Legislativa aprovou a redução de 3% na alíquota do ICMS para combustíveis. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um dos vilões no preço da gasolina, por exemplo, hoje em dia. E a redução tornará mais baratos o álcool, a gasolina e o diesel no Distrito Federal. A estimativa é que o preço final da gasolina e do álcool caia 7% com essa medida e do diesel 11%. Veja o impacto. Mas como a redução impacta diretamente o orçamento, ela não pode ser adotada agora, já imediatamente. Passará a valer só em 2022 e ainda de forma gradual, ou seja, a queda será de 1% por ano até 2024. Na prática, isso significa que em 2024 o imposto terá o mesmo peso que tinha no ano de 2015. Claro, gradativamente. Agora, fosse para aumentar é na hora, né?
Opa, aumenta hoje, amanhã já está em vigor o preço lá na bomba. É assim que funciona por aí. A Secretaria de Economia do Distrito Federal estima que o governo deixará de arrecadar 345 milhões, mas prevê que possa ser compensado com o reaquecimento da economia, que aumentaria a arrecadação tributária. Interessante, gente. É um começo. Isso demonstra que quando se quer, é possível. Se dá um jeito. A propósito, essa questão dos combustíveis. Primeiro, estamos vendo, gente, a aproximação da realidade dos veículos elétricos e também híbridos. Alguns híbridos já estão no mercado nacional há anos, mas não são populares. Não chegou até o povo, de fato. Esperamos que, diferentemente de outros governos, ao longo da história, outros governos, com essa visão diferenciada do ministro Paulo Guedes agora e principalmente do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal remova qualquer empecilho para que tenhamos o mais rápido possível e com o menor custo possível veículos elétricos e híbridos, que são aqueles que andam com combustíveis normais, mas tem um sistema que gera ou usa energia elétrica, faz com que rode tanto a gasolina, álcool ou com energia, fazendo com que a economia ou o rendimento seja muito maior. O veículo faz 20 km por litro ao unificar combustíveis. Porque o que o brasileiro está acostumado nos últimos governos, nas últimas décadas, não é a facilitação, não. Algo começou a dar certo, opa, pulava o governo, os tecnocratas de plantão, a agência reguladora, governo federal, governo do estado, até o municipal, para atrapalhar. Atrapalhar, é isso mesmo. E não para incentivar. Opa, algo bom para o brasileiro? Vão querer agora comprar carro elétrico ou híbrido? É hora de se atravessar à frente. Soca imposto, cria regra, agência regulamentadora aparece para atrapalhar, inventa isso e aquilo, complica a vida do povo. É assim. O empresário vai poder crescer, ganhar dinheiro, vai ampliar sua indústria, criar uma nova unidade. Nossa, não dá para fazer isenção, não dá para ajudar, tem que atrapalhar, não é? E aí não tem a empresa, o empresário não investe, não gera um emprego, tudo em nome do imposto do atrapalho. O agronegócio vai lucrar? Tecnocratas, vamos lá, hora de atrapalhar. Opa, abrir faculdades? Não. O ensino superior para o povo brasileiro? Não. Vamos atrapalhar ao máximo, porque senão vai ter muita faculdade, muito curso, muito ensino superior Brasil afora, aí a qualidade cai, despenca, não dá. De tal forma que só no início deste século, no caso de faculdade, é que de fato tivemos oportunidade decente para começar a pensar em faculdade no Brasil. Enfim, confiamos na equipe de Guedes e no governo Bolsonaro para incentivos, por exemplo, ao carro elétrico, ao híbrido, mas coisa forte, de verdade. Isso não pode chegar a ser popular na minha vida, na sua vida, daqui 10, 15 anos. É para já, aliás, já deveria ser. O tecnocrata aí então grita, mas daí vai diminuir emprego para o frentista do posto, o cara não vai abastecer o carro em casa com energia elétrica, pois o cidadão vai menos no posto. Por favor, gente, essa é outra palhaçada que tem que acabar no Brasil. A ideia de que para manter emprego precisa atrasar a tecnologia, o avanço. Como se o cara que ocupa um tal posto, um emprego, não tenha competência, inteligência, capacidade para adquirir algo melhor. Tem que ter a oportunidade. Facilitar. Para que o cidadão tenha outra oportunidade melhor. Garantir o estudo. Querer garantir empregos bloqueando o desenvolvimento, a tecnologia, é uma lástima. E há um segundo ponto, vem outra questão sempre aí que eles alertam. Mas como falar em carro elétrico? Os vulgos especialistas aparecem nos jornais da televisão. Não dá para falar em carro elétrico no início de uma crise de energia, por conta da seca, não é? Ora,
Isso só vem provar que nos últimos anos os tecnocratas travaram o país. Essa onda de instalação de painéis solares agora nas residências e empresas chegou aqui com no mínimo 10 anos de atraso. Aliás, o governo deveria, há mais de 15 anos, ter um pacotaço de incentivos, campanha generalizada, inclusive agora, se estamos em crise de energia elétrica, para multiplicar várias vezes a instalação da energia elétrica no país. Solar. A energia solar imune à seca, gerando emprego, economia para o cidadão. Você sente no mês já que instala o equipamento, fortalecendo o setor elétrico, que pode baquear por falta de água nos reservatórios agora. A geração solar, que inclusive se não fosse Bolsonaro espernear nos últimos meses, os tecnocratas já estavam colocando o regulamento, enfim, mais empecilhos para o setor. Foi assim com a aviação regional até hoje. Não dá, imposto, ICMS, taxa, vão ganhar dinheiro em cima das companhias aéreas que querem operar nas regiões, aí, municípios menores. Foi assim com o transporte de trem, cabotagem. Isso que só agora estamos vendo um entusiasta da ideia desamarrar o setor, que é o Tarcísio, com o apoio pedido do Bolsonaro, que é um simplificador. É assim, por exemplo, que a Anvisa, onde tem muitos medicamentos aprovados há mais de 10 anos no exterior, bons e baratos para o rim, por exemplo, e tantas outras situações, grande eficácia para muitas situações, e que aqui, não, ainda estão há mais de 10 anos aguardando regulamentação. Milhares de pedidos e documentos disso, daquilo, enquanto muitos sofrem com dores, doenças, disfunções. Formar muitos médicos? Sem nada disso. Novos cursos de medicina? Foi o que ouvimos ao longo das últimas décadas. Não dá para abrir curso de medicina. Não vai ter qualidade. Vai dar oportunidade para o filho do Cleiton, do fulano, do ciclano se formar médico de baixa qualidade, não tem competência. Vai cair a qualidade da medicina. Teremos médicos sem qualificação, não dá. Tá bom, então traz, bora trazer médico de Cuba. E assim foi. A luta de Guedes, gente, de Bolsonaro é compreensível e poderia estar muito mais adiantada se não fossem os lobbies, a força dos exploradores, políticos, tecnocratas de plantão que vivem às custas do suor e do sofrimento do brasileiro. Como esses que querem agora fazer politicagem em cima do luto daqueles que perderam entes queridos na pandemia. E Siqueira Júnior chorou, gente. Mas o que será que levou o apresentador popular às lágrimas? Pois é, gente que quis atrapalhar o trabalho dele, hein? Emocionado, o apresentador Siqueira Júnior divulgou durante o programa Alerta Nacional uma decisão judicial que suspendeu uma campanha que vinha sendo feita contra ele por um perfil que tentou cancelar patrocinadores de Siqueira Júnior. O que vocês fizeram comigo? A resposta está aí. É minha fé no Senhor Jesus Cristo. O que vocês fizeram comigo e com a minha família? A resposta está dada. A família brasileira está dando a resposta. Já começamos a mostrar que a gente não aceita mais essa sacanagem. O que vocês fizeram com as crianças? O que vocês fizeram com a minha família? Demorou. Por isso que eu digo, acreditem na justiça do seu país, desabafou Siqueira. E ainda afirmou que acionará os responsáveis judicialmente. As pessoas que começaram a ir nos meus clientes, a gente já deu resposta. Eu tenho o direito também de processar o que vocês fizeram na minha vida através da lacração, porque isso foi lacração covarde, o que vocês fizeram. Só Jesus vai dar a resposta a vocês. A justiça da terra já deu e encerrou as lágrimas. Meu Senhor Jesus Cristo, eu não tenho mais nada o que pedir, só agradecer, disse ele, saindo da frente das câmeras, visivelmente emocionado, depois desta campanha totalmente maligna de perseguição contra esse apresentador popular tão querido Brasil afora. Desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, em todos os seus discursos,
na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ele realçou, gente, a importância do agronegócio brasileiro. E ao que tudo indica, vai ser assim novamente. Para quem não sabe, o presidente embarca agora, domingo, dia 19, rumo a Nova York, onde participa de mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele que tradicionalmente, respeitando a tradição onde o presidente brasileiro faz o primeiro discurso, ele, Bolsonaro, fará o discurso de abertura da Assembleia. Logo em seguida, Biden fará uso da palavra. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o sucesso do setor do agronegócio brasileiro terá papel de destaque no pronunciamento de Bolsonaro no encontro que acontecerá em Nova York, nos Estados Unidos, entre 21 e 27 de setembro. Você viu que nossos políticos na Câmara rodaram e deram um jeito de aprovar ali uma quarentena de alguns anos para que só então integrantes da Polícia, Forças Armadas, da Justiça possam ser candidatos a cargo político, não é? Enquanto muitos condenados por aí estão com candidatura garantidíssima. Pois é. Um projeto de lei do deputado federal Júnior Amaral pretende vetar a candidatura de pessoas que tenham cumprido pena privativa de liberdade, cadeia, mesmo que a condenação tenha sido anulada. Para que entre em vigor já nas eleições de 2022, o projeto apresentado pelo deputado mineiro tem que ter a tramitação concluída, incluindo a sanção presidencial, até o mês de outubro deste ano. Júnior Amaral justificou a apresentação do projeto como uma espécie de quarentena às pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade para que, mesmo antes da condenação, sejam impedidos de registrar sua candidatura em uma tentativa de purificar o meio político. Atualmente, em virtude de decisões judiciais descabidas, temos vários exemplos de políticos que foram presos durante o processo. Entretanto, posteriormente, tiveram as prisões revogadas pelos tribunais superiores. A possibilidade de ex-presidiários concorrerem a cargos públicos, especialmente aqueles investigados, processados ou condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, fere gravemente o princípio democrático e o princípio da lisura das eleições, diz o documento. Questionado durante uma entrevista ao jornal O Tempo de Belo Horizonte se o projeto teria como intenção impedir uma possível candidatura do ex-presidiário Lula, o deputado negou. Não elaborei pensando especificamente no Lula. Meu objetivo maior é criar uma medida para aumentar a purificação do meio político. Mas claro que o Lula vai ser atingido por qualquer medida que busque melhorar o processo eleitoral, tirando pessoas sujas da disputa, disse o deputado. Se aprovado, o projeto impossibilitaria a candidatura do petista, que chegou a ser condenado em segunda instância, no caso do triplex do Guarujá, e ficou preso durante 580 dias em Curitiba. A condenação, no entanto, foi anulada, como sabemos. Em uma declaração sobre sua vida pessoal, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que sempre é muito discreta sobre isso, comentou sobre os pontos negativos que fazem parte da vida da família do presidente Jair Bolsonaro. Como mudou a vida da família Bolsonaro, o presidente, a Michele, as filhas, desde que o Jair Bolsonaro assumiu o cargo de presidente da República. Em entrevista ao canal de Liliane Ventura, Michele Bolsonaro afirmou que o cargo do marido exigiu uma espécie de renúncia de toda a família. Casada há 14 anos com Bolsonaro, com quem tem uma filha de 10 anos, a Laura, Michele afirmou que o mandato é uma missão, é uma renúncia para estar aqui. A gente perde a nossa liberdade. Nós temos filhos pequenos, mas Deus está no controle sempre, expressou sua fé Michele Bolsonaro. Estamos aqui por um propósito, uma missão, e Deus vai nos ajudar a vencer, disse a primeira-dama. Ainda de acordo com Michele, o sacrifício não se limita à sua família, mas faz parte da vida de todos os ministros do atual governo. Ela afirmou que tem buscado incluir as esposas dos ministros em projetos do governo tocados por ela.
Essa lacuna não é só dentro da minha casa, é na casa dos ministros. Por isso a gente tem agora um momento de estar todo mundo junto para conversar, se distrair, chamando as esposas dos ministros também para compor o voluntariado, porque elas ficam em casa, ociosas, e a gente sabe o poder que elas têm, disse Michele. A esposa do presidente também reconheceu que o marido vive uma guerra constante e considera que a sobrevivência dele após o atentado de Adélio Bispo é um milagre. Meu marido é um milagre. Naquele momento da facada, eu acreditei que Deus estava no controle da vida dele. Então, Deus acima de tudo, encerrou Michele Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.